Boa noite, hoje é segunda-feira, 21 de março, que está falando é o Peralta. Vamos então dar início aí a mais um vídeo de análise técnica, a gente analisando o mercado dentro dos padrões aqui da ARP Invest. Vamos começar pelo Ibovespa. O Ibovespa, como eu já venho dizendo há alguns dias, eu estou particularmente muito baixista para o Ibovespa e acreditando que o Ibovespa vai ter novas quedas. Lógico que no mercado nada é uma verdade absoluta. Amanhã o mercado pode subir muitos por cento e queimar a minha língua, como é dito, mas eu tenho que analisar o que os gráficos estão me dizendo e as coisas que são mais prováveis. Então eu acho que o mais provável é uma queda até a faixa de 63 mil, 61 mil e depois 58 mil. Por que eu acho isso? Vou analisando os gráficos. O Bovespa perdeu essa linha de tendência de alta aqui, acionou um pivô de baixa, retraiu a 72% de FIBO, perdeu, acionou o pivô aqui nessa perda, repicou e lateralizou nessa faixa de cá. Então, houve a perda de uma LTA e a perda de um fundo anterior depois da perda de LTA. Isso configura uma tendência de baixa. Podemos traçar aqui uma linha de tendência de baixa mais longa, uma linha de tendência de baixa mais curta, e em ambos os casos os preços se situam abaixo das linhas de tendência. As médias 21, caso e 50, que é a preta, estão cruzadas para venda. E a média de 50 está funcionando como resistência dos preços junto com essa linha de tendência de baixa mais curta. O mercado está lateralizado, com uma resistência de preço em 68.250 e um suporte em 65.800. Então, se a gente for contar, nós temos perda da LTA, perda do fundo anterior, mercado abaixo de duas linhas de tendência de baixo, abaixo da média 50 descendente, médias cruzadas para venda. Ou seja, nós temos todos os parâmetros indicando que o mercado vai voltar a cair para atingir os objetivos de FIBO. Uma possibilidade que a gente não pode descartar nunca seria um movimento altista que teria que primeiro romper 67.500, que é uma resistência intermediária, e depois 68.250, que levaria então a essa linha de tendência de baixa aqui em cima. Mas acho que as maiores possibilidades são de queda, mas a gente tem que estar preparado para tudo no mercado. O Dow Jones, a gente vai analisar o Dow Jones. Para quem gosta de Elliott, existe aí a gente pode dizer uma discussão de Elliott pelo seguinte: quando você tem a perda de uma linha de tendência de alta, eu botei aqui, 4 ou A. Por que 4A? Porque primeiro, para você configurar uma tendência de baixa, como eu disse no Bovespa, você teria que ter a perda da LTA, que já ocorreu, a retração do movimento e a perda do fundo anterior. Então a gente só vai poder dizer que esse movimento é uma tendência, um pivô de baixa acionado, quando trabalhar abaixo de 11.550 pontos. Por quê? Isso pode ser uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 estendida e aqui formar uma 4. Se for uma 4, você vai fazer um zigue-zague para cima e vai continuar subindo. Só desconfigura e configuraria uma onda A se houver a perda do fundo anterior. Aqui, a gente dando uma olhada aqui, Vale continua, perda da LTA, como a gente comentou o Dow Jones, o que a gente espera que o Dow Jones faça caso seja uma tendência de baixa, é isso que a Vale fez, perda de LTA, repica, perda do fundo anterior, no caso da Vale em 48, bateu no primeiro objetivo em 44,69, repicou, pode vir até a linha de tendência de baixa, suporte anterior perdido na faixa de 28, nesse ponto, a meu ver, é um excelente ponto de venda, ou se perder a mínima de um candle desse aqui, também seria uma boa chance de venda. Dos papéis que a gente comentou, Brasil Telecom rompeu a primeira resistência aqui na faixa de 12,96, oferecendo entrada, bateu na segunda resistência a 13,30 e sentiu fechando negativo, mas acima fechou a 12,99, o ponto de rompimento aqui foi 12,96. Traders mais agressivos vão botar um stop curto na mínima do candle que rompeu, que seria a mínima aqui abaixo de 12,71, e outros vão botar abaixo de 12,50.
Caso o movimento continue para cima, o objetivo em média ficaria em 14,33 e 14,64, que seria a máxima expansão do pivô pequeno de alta, junto com o objetivo de 200% de Fibonacci do pivô maior. Ações interessantes para a gente ver, a gente busca coisas mais interessantes. Eu botei isso aqui no nosso fórum, mas vale a pena. Olha, um mega pivô de submarino, BTOW3, perda da LTA, montagem do pivô de alta, veio a primeira retração de Fibo, voltou perto do suporte, que foi a cabeça do pivô rompido, veio a segunda retração de Fibonacci em 28,60, ou expansão de Fibonacci, desculpe, em 28,60, ficou trabalhando em suporte e resistência de Fibonacci. Olha, reparem, vai no suporte na faixa de R$28, ia na resistência na faixa de 34, perdeu, voltou a subir fazendo um pullback e agora volta a cair. O objetivo, ao meu ver, desse papel é 19,56, que seria o máximo da expansão desse movimento por Fibonacci. Papéis que podem oferecer entrada, mas volto a dizer, eu estou muito negativo com o mercado, certo? Muito negativo mesmo. Seria Natura, caso romper um topinho anterior aqui, mas eu achei o movimento de baixa muito pequeno para corrigir toda um ciclo altista muito grande. Quer dizer, a gente achar que todo esse movimento de alta vai ser corrigido com essa baixa é muito complicado. O que pode acontecer aqui é aqui ter acontecido uma onda A, um ABC para cima formando a B e depois voltar a cair forte numa C. Isso só se configura se houver a perda do fundo anterior aqui na faixa de 38,30, 38,50. Papéis que também tiveram um dia muito forte foram Gerdau, principalmente por uma notícia de uma oferta secundária de ações. Caso haja o fundo, a perda desse fundo aqui que eu marquei pela regra de traçado da LTB, que tem que passar pelo topo que antecedeu o fundo anterior. Caso haja a perda desse fundo aqui, a gente vai poder traçar essa linha que eu já deixei traçada aqui. Por enquanto, a linha válida, a meu ver, é essa linhazinha menor, mas pela força do movimento de hoje, eu acho muito, talvez muito fácil que se perca esse fundinho anterior. O objetivo, nesse caso, é desse mega pivô de baixo aqui, que seria 16,68 e 13,25. Petrobras mantém dentro daquela visão nossa, muito embolado esse papel, numa mega congestão entre 24 e 30 reais. O papel só vai andar depois que romper 29,50 em reais com um candle de força. Enquanto isso, o papel está embrulhado há mais de um ano nessa área aqui entre 25 e 29 reais. Outros papéis que a gente poderia taxar como interessantes, a MPX-E3, só para a gente dar uma olhada aqui. MPX atingiu o objetivo dela, tem um outro objetivo mais acima, porém eu acredito numa correção um pouquinho mais forte dele por causa, vamos dar uma olhada aqui, de divergência. Reparem que está havendo uma divergência aqui de preços, depois de ter passado um preço de Fibonacci, um target de Fibonacci, há uma divergência absurda de MACD histograma, de FR também há. A formação de um pequeno zigue-zague nessa ponta vai fornecer para a gente a possibilidade do início de uma onda 4, que vai levar os preços provavelmente a um suporte aqui entre R$ 34 e R$ 32,70 nessa faixa de preços. Para os mais otimistas, para quem acredita no papel, para uma ida até 43,19. Esse papel é um dos raríssimos papéis do Bovespa atualmente que tem suas médias apontadas para cima e com target ainda mais em cima. Então é um papel que tem que ser acompanhado pela gente. A nível de venda, esse papel que é Ambev 4 é um papel que pode oferecer oportunidade de venda. O papel perdeu, vamos tirar as médias para a gente, apesar de vamos deixar as médias para ficar mais fácil da gente ver. O papel perdeu uma linha de tendência de alta, essa rosa aqui, tá? Montou um fundo mais baixo, subiu, retraiu em 50% de fibra e agora está sobre a ação de resistência da média móvel 50 dessa linha de tendência de baixa. A perda desse fundinho aqui na faixa de 43,40, 43,50, ao meu ver, acionaria uma entrada de
venda alugada, stop um pouquinho acima aqui, num fechamento acima desse topinho, acima de 45,30. Primeiro target de 41,61, e eu acho que se o mercado todo seguir o trajeto, que como eu já disse, eu estou baixista para o mercado. Se o mercado seguir o trajeto de baixa, a Ambev deve acompanhar, deve perder o 41,61, acionar esse pivô de baixa e buscar 35,72, aonde aí eu acho que essa operação vai ser encerrada. Na meu ver, tem um padrão interessante de venda, apesar do papel ter lateralizado aqui, mas parece um padrão interessante de venda pelas médias, pela perda da LTA, por se manter abaixo da LTB e pela relação risco-retorno ser excelente, porque se nós vendermos aqui na faixa de 43,40, 43,50, o stop vai ficar acima de 45,20, 30, ou seja, 1,80 de stop, por um objetivo de 35, 36 reais, que seria 7 reais possíveis de lucro para 1,80 de prejuízo. Isso dá uma relação de quase 4 para 1. Muito pouca coisa interessante na bolsa atualmente. Eu acho que esse ano a gente, pelo menos nessa fase inicial, a gente ainda vai ter uma baixa mais acentuada, e depois eu acho que a gente tem que ser muito seletivo. O que eu acho que vai acontecer esse ano no Bovespa, eu não acredito numa alta generalizada de preços, em Bovespa tendo grandes altas, mas como sempre acontece no mercado, dentro de todo o Bovespa, se a gente souber filtrar os melhores ativos e os ativos que graficamente estão dentro dos padrões que a gente opera, a gente vai ter uma ótima chance de ganho. Um grande exemplo disso é a MPX, que no ano onde o Bovespa praticamente não saiu do lugar até agora, a compra de MPX dada pela equipe da Arp Invest no nosso fórum a 27,20, 27,50 e uma venda a R$ 38,00, são quase 35% de ganho. Por quê? Nós filtramos e operamos o papel que estava dentro do nosso padrão de operação gráfica. Atualmente eu não vejo nenhum papel nessa situação de reversão de tendência de pivô de alta. Bom, boa noite a todos, vamos acompanhar o mercado amanhã, o desenrolar disso aí, e atentos a possível perda dos 66 mil pontos, 65.800, 66 mil pontos em fechamento, que a meu ver seria o trigger de uma nova pernada mais forte de baixa, ou o rompimento de 68.250, que levaria então, quem sabe, a 71 mil pontos. Boa noite a todos.